nosotros actualmente tenemos una realidad. Y esa realidad que nosotros tenemos es producto de un conjunto de creencias, de patrones, de pensamientos construídos durante toda la vida. O sea, desde niño nosotros vamos juntando toda esa red neural, los físicos cuánticos, los médicos, neurólogos, los psicólogos empezaram a estudar a mente humana, começaram a observar que nós vamos formando uma rede de conhecimento, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, em relação à mentalidade inovadora. Então, nós construímos um sistema de conhecimento através de nossa mente, e de certa forma nós estamos atraindo ou projetando o que nós pensamos, o que nós sentimos. Então, se nós queremos ter um resultado diferente, ou seja, atualmente nós temos uns resultados que são essa Y. Digamos que dentro dessa figura que eu estou mostrando, essa Y são nossos resultados produtos de uma X, que é um conjunto de pensamentos, de crenças. Se nós queremos a Z, é ilógico pensar que fazendo o mesmo ou pensando da mesma forma, vamos ter resultados diferentes. Por lo tanto, é muito importante fazer um cambio interno, um cambio de pensamentos, de crenças, de patrones, de paradigmas, para que tu puedas generar uma cocriação diferente, para que tu puedas, dessa forma, generar uma realidade diferente. Por lo tanto, esse é o primeiro conceito importante que eu quero transmitir para ti. Se tu queres resultados diferentes, haga algo diferente realmente, para que tu puedas, dessa forma, cambiar o switch, cambiar o que tu estás generando atualmente. Então, é importante escuchar algo diferente. Por lo tanto, reconheço a Javier, que tem uma ideia de negócio, quer captar, quer compreender coisas novas. Cada um de vocês que estão aqui, que querem aprender, que querem abrir sua mente, poderiam estar vendo televisão, poderiam estar fazendo outra coisa que normalmente faz durante a noite, mas preferiu fazer algo diferente. E isso te felicito, porque é sair do mesmo caminho que tu estás percorrendo todos os dias. E para que tu puedas generar realidades, empreendimentos diferentes, é muito importante entender que o mundo está cambiando de uma maneira muito rápida. Todo está interconectado e há um cambio impressionante, rápido em cada instante. Por lo tanto, nós necessitamos ter essa capacidade de redesenhar-nos, de abrir a mente, de cambiar, digamos assim, nossos conceitos, cambiar a forma como estamos fazendo ou como estamos desenvolvendo nossos empreendimentos. As fórmulas que funcionavam há 50 anos atrás, agora não funcionam. E é muito interessante observar que muitas vezes, quando eu hago a consultoria empresarial, as empresas vêm. ¿Se corta o sonido para todos ou solo para Zulia? Por favor, me deem feedback para que eu sepa, para que podamos esperar um pouco e ver se sigue com eco. Vou quitar o sonido e volver a poner, a ver se... Ok. ¿Se escucha melhor agora? Eu volvi a conectar aí, quitar e volvi a conectar. Sí. Bueno, Javier. Muito bem, então, é muito importante fazer uma disruptura. Ou seja, uma disruptura é romper os esquemas que normalmente uno estava acostumado a desenvolver. Ou seja, dentro do cérebro existem certos caminhos. E seguramente vocês já escutaram em algum lado que nós utilizamos 5% do cérebro, 8% do cérebro, certo? Por que nós utilizamos 8% do cérebro? Porque nós nos acostumamos a
percorrer el mismo camino neuronal. O sea, el conocimiento nuestro está formado y nosotros siempre vamos por las mismas líneas de conocimiento. Por eso es muy importante, si nosotros queremos desarrollar una mentalidad emprendedora, es muy importante empezar a generar una disociación, una disruptura que nosotros llamamos. Para eso voy a enseñar 5 habilidades que foram estudiadas durante anos de los grandes personagens inovadores, ou seja, de las pessoas que criaram configurações diferentes, que inovaram, ou seja, modernizaram, criaram algo que rompeu, digamos assim, o status quo, rompeu a linha de conhecimento, a zona de conforto normal da realidade. E com isso, generaram prosperidade, generaram transformação. Todas as ideias que impactam a sociedade são ideias inovadoras, que realmente são formas de associar diferentes, são formas de generar diferente. E para isso, vamos começar com a primeira habilidade, que é associar. Associar é a capacidade de reassociar e associar de uma maneira diferente. Então, nós vamos entrar em cada uma delas dentro de instantes. A primeira é associar, a segunda é aprender a questionar, a terceira é observação, desenvolver capacidade de observação. A quarta é fazer redes de conhecimento ou network. E a quinta é experimentação. Então, nós temos aqui as 4, mais a quinta que está no centro, que é a última e a definitiva. Então, nós vamos trabalhar cada uma delas. Associar. Associar é essa capacidade nossa de romper e começar a criar configurações diferentes dentro de nosso negócio, dentro do dia a dia, dentro de nosso empreendimento, dentro do trabalho. Por exemplo, se tu vas para tu trabalho em uma ruta, busca criar rupturas de patrões, indo para tu trabalho em uma ruta diferente, cambia a configuração das coisas em tu casa, cambia a configuração das coisas em tu trabalho. Isso vai te ajudar a oxigenar, vai te ajudar a abrir a mente, para que tu puedas criar diferentes associações e ir por um caminho neuronal diferente do que tu estavas fazendo hasta agora. Por isso, algumas empresas têm o dia da disrupção, que é fazer algo diferente nesse dia, que todos hagam algo diferente, ou que haja um câmbio de roles dentro do equipo, ou um câmbio de funções. Então, quando tu fazes um câmbio de funções, de roles, tu empieza a perceber o outro de uma maneira diferente e começa a generar uma nova experiência. Por isso é muito importante, quando falamos de inovação, entender o conceito de experiência, de generar uma nova realidade. Criar metáforas, ou seja, criar formas de plasmar o conteúdo de uma maneira simbólica, utilizando a arte, utilizando poesia, de forma que tu vas poder juntar, associar e desassociar de uma forma diferente. Criar caixas de curiosidade, ou seja, experimentação, ou seja, mesas de laboratório, mesas de onde tu haces as experimentações e deixa aí guardado, e tu puedes associar e reassociar. Há muitas regras ou muitas ferramentas novas nos dias de hoje que nós podemos usar, e outras incluso ancestrales. Por exemplo, existe uma metodologia ancestral que se chama Dragon Dream, que algumas de vocês podem ter escutado falar, que é manejo de equipos e projetos através de uma metodologia ancestral e moderna. E essa metodologia ancestral e moderna se trabalha muito com o jogo. Então, se trabalha com POSIT, se trabalha com figuras, ou seja, a parte do desenho, a parte do jogo, te ajudam a generar esse ambiente relajado para tu cambiar e reassociar coisas
que muitas vezes tu tens dentro de uma mesma configuração e não tens a ousadia de cambiar, a ousadia de modificar. A segunda habilidade é questionar, ou seja, a capacidade de generar tormentas de perguntas, ou seja, de tu chegar e dizer como funciona isso, para que é assim, e por que não, e por que sim, certo? Muitas vezes há umas certas regras ou umas certas metodologias, os antigos imprimem uma certa visão, muitas vezes, ou uma certa metodologia, e é interessante tu fazer o jogo de perguntas. ¿Y por qué eso? ¿Entiende? No desde la intención de cuestionar la autoridad, pero desde la intención de crear nuevas configuraciones, de cultivar un pensamiento indagatorio, no solo afirmar, preguntar. O sea, tirar la pregunta al aire, de forma que la gente pueda decir, bueno, voy a pensar y voy a articular, ¿entiende? O sea, quando tu lanças uma pergunta, o cérebro automaticamente começa a generar pensamentos associados a essa pergunta. Se tu genera uma afirmação, genera um decreto sobre determinada coisa, aí termina, certo? Mas se tu lançar uma pergunta, força a mente criativa a despertar. É muito importante tu levar um quaderno de perguntas e um quaderno de ideias. Ou seja, onde tu vais apontando na bitácora, onde tu vais apontando as perguntas sobre determinados projetos, sobre determinadas situações. É muito interessante respirar e tomar um tempo para perguntar também. Ou seja, logo nós vamos falar sobre a observação, que é muito importante, porque muitas vezes estamos muito mecanizados, muito acelerados, e não temos o tempo ou não sacamos o tempo para parar, respirar e dizer, bueno, estou observando isso e agora eu pergunto e questiono e digo isso. Desbaratar o território, ou seja, desbaratar o território é realmente romper os esquemas já articulados e entrar profundo dentro das capacidades indagatórias, digamos assim. Desbaratar o território também é desarticular, digamos assim, algumas estruturas que estão imutáveis, para que a gente pueda generar melhor questionamento ou despertar a mente criativa. Por exemplo, uno pode ser comitês de uma forma diferente, comitês onde a gente se queda parada em vez de estar sentada, cambiar os horários dos comitês. Ou seja, a regra general é nada lo que está ahora é imutável. Como eu posso generar melhoramento contínuo através de configurações diferentes, ensaiando configurações diferentes. O terceiro passo que está associado a isso que eu estava comentando para vocês, que é o questionário, é o observar. Observar, questionar, questionar, observar. Então, é muito importante nós auto-observarnos, observar o cliente, observar as empresas, ou as empresas, ou seja, observar o entorno, ou seja, conhecer o cliente. Por exemplo, dentro do marketing digital que nós trabalhamos, há uma das leis que é criar audiência. Para isso é muito importante conhecer o cliente. E essa é uma regra geral que funciona incluso em atenção ao cliente, que é conhecer como está indo o cliente, percepção do cliente. Pero aqui, então, é muito importante tu estar atento, callar um pouco e observar, respirar e observar outras empresas, observar empresas emergentes, ou seja, analisar, estudar, investigar, qualquer coisa que te chame a atenção, busca informação sobre isso, entra mais profundo, genera uma capacidade de estar atento e não estar acelerado, correndo. Não, respira, observa e começa a perceber, a rastrear oportunidades,
a perceber como estão sendo determinadas coisas. E é muito interessante tu aprender com os outros, mas isso não é uma lei definitiva, digamos assim. As experiências dos outros podem te servir para abrir a mente, mas é muito importante tu experimentar também. Ou seja, conhecer, observar, investigar, mas também experimentar. Então, realizar a combinação disso vai te possibilitando configurar e criar outras ideias, outras configurações. Antes de entrar em network, vou entregar uma ferramenta muito interessante para vocês. Existe uma ferramenta que foi criada por Tony Busan que ajuda muitíssimo o pensamento radiante, desenvolver a mente criativa, que se chama mapas mentales. Tony Busan estudou os grandes pensadores da história, como Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Firestone e muitos outros, e começou a observar que os grandes triunfadores, que significa triunfadores? Pessoas que construíram um legado, que impactaram na sociedade, que impactaram o mundo, utilizavam colores e dibujos em seus apuntes. Por lo tanto, os mapas mentais utilizam dibujos, colores, utilizam uma configuração diferente que ajuda a despertar o pensamento radiante. Por isso, estude e busque sobre os mapas mentais, e aí há informações muito interessantes. Outro elemento importante ou uma habilidade importante que tu deves desenvolver para ser um líder inovador é interactuar com expertos, criar uma rede onde tu puedas generar tormenta de ideias, lluvia de ideias, brainstorm. Ou seja, que tu puedas fazer um intercâmbio construtivo, um intercâmbio onde a forma de pensar de uma pessoa se complementa com a forma de pensar de outras, participar de eventos onde integram diferentes formas de pensar, e assim tu vas generando novas configurações. Por exemplo, uma das formas mais poderosas para tu generar uma nova forma de pensar é viajar, ou seja, cambiar o cenário onde tu estás atualmente, viajar a outro país. Quando viajamos a outro país, rompemos essa zona de comodidade, essa zona de conforto que muitas vezes estamos, e nos ajudam a oxigenar, digamos assim, a mente para compreender e captar lo novo. Então, é muito importante aprender a rodear-te de pessoas que juntos se pode fazer algo que se chama a mente maestra, mastermind. Está sem sonido, Davi? Só tu está sem sonido ou todos estão sem sonido? Estão me escutando bem? A mente maestra, Mônica dijo que sim, Olga que sim. Davi, tenta apagar e volver a aprender. De pronto é algo aí do software tuyo aí. Bueno, a mente maestra é um conceito antigo que foi trabalhado por muitas tendências, por muitos sábios, e foi estudado a fundo por Napoleon Hill no século passado. A mente maestra é a combinação de pessoas que desenvolvem um tema em perfeita harmonia e, através da combinação de diferentes ideias, ajudam as pessoas a crescer, ajudam todas as pessoas a crescer. Existe uma teoria que habla que quando duas ou mais pessoas em perfeita união estão trabalhando sobre um tema e logram esse estado de mente maestra, entram em contato com a sabedoria do cosmos, com o éter, que é o elemento que está no centro de todos os elementos, e aí está o conhecimento plasmado e começa a surgir muitas ideias, muitas percepções da inteligência coletiva, digamos assim. Então, a mente maestra é um outro elemento importante para que tu puedas desenvolver a mentalidade inovadora. De hecho,
existe muito mastermind de distintos tipos agora. Ou seja, pessoas líderes em diferentes temas, por exemplo, marketing digital. Se juntam os pioneiros, os que mais avançam em marketing digital e fazem uma mente maestra, e entre si um apoia o outro e faz uma complementação de ideias, de conteúdo. Então, é muito importante essa capacidade tuya de associar com pessoas que têm outras ideias. Muito bem. E logo vem a quinta habilidade, que é a experimentação. A experimentação é, aunque tu aprendas, observes, investigues, conozcas, intercambies ideias, pruebes, cree prototipos, cree projetos pilotos, para que tu puedas ir mais profundo, avançar dentro do conhecimento. Para que tu puedas avançar e ir mais profundo dentro de tu conhecimento. Então, cruze fronteiras físicas, como eu estava falando, cruze fronteiras de conhecimento, ou seja, busque desenvolver novas habilidades, experimente novas habilidades. Normalmente, nós temos um talento que é bem amplo, digamos assim. Pode ser que nosso talento principal esteja aqui, mas nós temos umas habilidades em diferentes focos. Então, é chévere uno generar esses espaços de experimentação em diferentes elementos, onde tu puedas generar novas conclusões e novas formas de desenvolver o que tu estás fazendo. Quando nós começamos a provar, começamos a desenvolver outras formas, começa a generar como a lei da eureka, ou seja, esse momento que tu estás sem fazer nada e de pronto cai a manzana, ou seja, vem uma ideia espetacular. Por isso é importante também um bloco, tu lleves um bloquito de ideias, ou seja, que tu tenhas um livro chiquitico onde tu puedas levar em todos os momentos, estar no banco, estar almoçando e de pronto vem a ideia que tu puedes implementar em relação a tu empreendimento, em relação a tu negócio. Pero procura sempre generar essas possibilidades de provar, de ajustar, de melhorar. Ou seja, aprender a generar essa combinação de estar fazendo melhoramento contínuo constantemente, aprendendo a manter uma certa ordem, uma certa estrutura, digamos assim, em lo que tu estás fazendo. Ou seja, essas disrupturas são muito importantes, porque generam um choque na mente no sentido um choque iluminativo, digamos assim. Ou seja, a mente genera um insight, e esse insight vai te ajudar a generar uma nova configuração. Muito bem, então, agora eu estou aberto a perguntas. Antes de seguir avançando, aqui há um conceito muito importante também. Através de relajação, através da celebração, é muito mais fácil criar, é muito mais fácil generar a mente inovativa. Por lo tanto, se a coisa está muito pesada, relaja, procura fazer algo para desparbilar, procura celebrar as coisas positivas que ocorrem a ti, e tu vais ver que muito pronto vai chover ideias e chover novas realidades. Por isso é muito importante relajar, é muito importante reír. Quando tu te genera uma explosão dentro de tu mente, dentro de tu cerebro. Por isso, uma vez que tu estás rindo, depois começa a surgir ideias fantásticas. Muito bem, então vamos abrir um espaço curto para perguntas.
estamos à disposição para que puedan perguntar. Puedes indicar-nos exercícios que nos ajudem a melhorar todas essas habilidades? Muito bem, Javier. Vou dar aí um abre-bocas, porque realmente nós vamos entregar exercícios vivenciais na formação de líder empreendedor que nós vamos desenvolver em Bogotá, dia 16, 17 e 18 de novembro, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa formação integral, que vamos fazer muitíssimas mais coisas. Aí vamos entregar exercícios vivenciais, experienciales. Pero bueno, vamos entregar alguns exercícios para que tu puedas desenvolver essa capacidade de associar, essa capacidade de experimentar, associar, para generar a ruptura. Dentro da capacidade de associar, existem peças que te ajudam a romper o paradigma. Por exemplo, há peças que tu compras e no momento de construí-las, elas só podem construí-las de uma determinada forma. É chévere, por exemplo, tu comprar essas fichitas, eu não me acordo o nome em espanhol, para que tu puedas ir generando essa capacidade de cambiar a configuração dentro de tu negócio. Esse é um exercício importante. Outro exercício importante é o que eu les dije sobre cambiar a ruta do trabalho, cambiar a configuração das coisas que tu estás fazendo, cambiar a ordem das coisas que tu estás fazendo em tu trabalho. Isso vai te ajudar a generar uma disrupção dentro da mente. Outra coisa importante dentro da observação para que tu puedas trabalhar é meditar, é estar 5 a 10 minutos auto-observando tua respiração, observando tus pensamentos, e logo tu começa a expandir, tu abre os olhos e começa a expandir ao redor. Ou seja, muitas vezes nós estamos muito inconscientes, por exemplo, estamos caminhando na calle e não vemos nada. Por lo tanto, começa a observar melhor as pessoas. Por exemplo, ayer eu estava participando de Halloween com meus filhos e eu estava muito atento a las pessoas, a las situações ao redor, como se disfarçavam, como cada um pedia dulce, como pedia dulce. Então, vi, por exemplo, em Paulo VI, alguns comerciantes que foram inteligentes, criaram oportunidades de negócio. Então, essa capacidade de uno observar o entorno, pero primeiro observando a ti mesmo, observando tu casa, observando a calle, são coisas simples que te ajudam a generar novas visões ou novas configurações, digamos assim. As perguntas, é muito importante tu ter umas perguntas formateadas e trabalhar essa capacidade de indagar. Por exemplo, se tu eres um empreendedor, ou seja, começar a questionar cada elemento que tu já has definido. Por exemplo, eu posso melhorar isso? Como eu posso chegar melhor ao cliente e tal? Como eu posso entregar melhor esse serviço? Para que eu hago isso? Para quem eu hago? Ou seja, começar a ser uma tormenta de perguntas em todo o que tu haces. Perguntas poderosas. Igual, vocês podem me escrever também a meu WhatsApp, contando casos práticos sobre sua realidade, e com muito gosto eu posso lhes dar alguns pequenos tips também. Esse é meu WhatsApp para que vocês tenham. Nós estamos à disposição. Próxima pergunta, quem lhe gostaria de perguntar algo mais sobre como desenvolver as habilidades empreendedoras, ou alguma pergunta sobre alguma das habilidades empreendedoras que considera que lhe gostaria de profundizar um pouquinho mais?
de las 5 habilidades empreendedoras: associar, questionar, observar, criar redes de contato e experimentar. Foi feito um estudo com mais de 5 anos relacionados com os grandes inovadores do siglo. E se observou que eles tinham essas qualidades. Então, esse estudo é um estudo bem interessante e a pergunta é como podemos... Muito bem, Jimmy. Como podemos ser mais efetivos como nosso network? Muito bem. É muito importante generar relações gana-gana. As relações gana-gana é uma oportunidade para todos. Quando tu logras entender isso e proponer a determinadas pessoas que todos nós estamos aqui para apoiar-nos, digamos assim,